Vossas Excelências, professor Miguel Comão, pela sua apresentação, pela oportunidade que me dá de tratar destes temas que tenho, de facto, observado nos últimos tempos. É verdade que está em vias de publicação um livro no Brasil, que tem por título Presidentes Governantes. No fundo, é um livro que concilia, digamos, uma reflexão ao nível da ciência política, mas também com o tratamento dogmático próprio do direito constitucional e dos sistemas políticos comparados, e que procura defender uma tese que está relacionada com as questões da democracia e do estado da democracia atual. Digamos que eu vou organizar aqui a minha apresentação em três partes. Um primeiro tópico é o tópico muito glosado hoje em dia, objeto de muitos livros, muitos best-sellers em várias línguas, que é o tópico da erosão democrática. Cada vez mais se fala de que estamos num período de erosão da democracia, de retrocesso da democracia, e, portanto, começaríamos por ver em que é que se pode traduzir esse retrocesso da democracia. Depois, um segundo tópico, que é um tópico relacionado com a tentativa de comprovação dessa hipótese. Se é uma hipótese que a democracia está em retrocesso, vamos comprová-la, vamos procurar comprovar. E para isso eu vou utilizar aquilo que são os dados mais recentes das eleições produzidas, das eleições realizadas ao longo desse globo. Nos últimos 18 meses tivemos um período bastante interessante, porque é um período em que se realizaram, ao nível global, muitas eleições, em muitos países. Várias dezenas, enfim, não tenho a contabilidade exata, eu fiz a análise de cerca de 55 atos eleitorais em 40 países, mais a União Europeia, mas existiram eleições noutros países e noutras latitudes que não aquelas que eu próprio observei. Ora, este é um conjunto de dados muito importantes para podermos verificar se essa hipótese da erosão democrática está a ser comprovada ou não pelos dados, de facto, que nós podemos obter através do exercício mais genuinamente democrático, que é o exercício eleitoral. E depois, terceiro tópico, terceira parte da minha intervenção, será respeitante às respostas da democracia. De que forma é que a democracia está a responder a eventuais dificuldades que tenham surgido nos últimos anos, na última década e meia. Uma dessas respostas prende-se justamente com esse tal livro, a presidencialização dos sistemas de governo ao nível global. É apenas uma das respostas, é aquela que dou mais saliência no meu trabalho, mas é apenas uma das respostas e é nesse contexto que eu irei aqui mencioná-lo. Ora bem, começando então pelo primeiro tópico, a questão da eventual erosão da democracia. Muitos autores têm escrito sobre isto, há uns mais conhecidos do que outros, talvez aquele que tenha maior divulgação, o livro que tenha maior divulgação, que as democracias hoje em dia morrem ou podem morrer, não significa que já tenham morrido, podem morrer, sobretudo devido a circunstâncias atinentes ao seu funcionamento interno. Morrem a partir de dentro. Não morrem por ser atacadas do exterior, morrem por serem atacadas a partir do seu próprio interior. Por vários motivos que eles desenvolvem no seu livro, não é minha intenção aqui estar a referir-me ao livro especificamente, mas apenas chamar a atenção para esta tese, que é uma tese que outros autores também defendem. Ou seja, as democracias correm riscos e o risco vem sobretudo do interior das democracias e do seu funcionamento. Quais é que são alguns aspectos que são notados a propósito disso? Em primeiro lugar, fala-se de uma degenerescência da democracia representativa, ou mais propriamente uma degenerescência da representação política. Diz que os eleitorados estão cada vez mais desiludidos
com o modo como o sistema de representação política funciona ao nível das democracias. A representação política, enfim, fazendo aqui uma síntese muito breve, as representações políticas, ou a representação política, já não conseguiria expressar adequadamente o sentimento do povo, o sentimento do eleitorado e, portanto, o eleitorado afasta-se do funcionamento da representação política. Isso manifesta-se, dizem, sobretudo na circunstância de haver cada vez menor participação eleitoral nas eleições. O eleitorado afasta-se da representação política e, portanto, não vai às urnas votar. Bom, iremos ver depois, na parte a seguir, iremos ver que este argumento não é um argumento muito, de facto, muito mostrado pela realidade, porque, na verdade, o que existe é uma grande oscilação ao nível da participação eleitoral, como nos anos 10, noutros anos sobe, depois 10, portanto, há aqui oscilações, não há, de facto, uma tendência precisa, regular, nos vários países. Depois também diz-se que essa erosão da democracia representativa se reflete, ou é também fruto, há aqui uma interação entre dois fenómenos, é fruto também da erosão da imagem e do papel dos partidos políticos nas democracias modernas. Nas democracias contemporâneas, democracias poliárquicas, como designadas por Robert Dahl, um dos grandes teóricos da democracia, um teórico americano, um dos grandes teóricos da democracia, democracias poliárquicas, surgidas sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, algumas antes, mas sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Nas democracias poliárquicas, o que nós verificamos é que, na verdade, o sustentáculo dessas democracias são, sobretudo, os partidos políticos, que exercem um conjunto de funções imprescindíveis para o funcionamento dessas democracias. Ora, dizem alguns, os partidos políticos que tiveram uma grande pujança em certa altura, ali por alto, depois do início do século XX e depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo com os chamados partidos de massas, os partidos tiveram uma grande pujança com um número muito significativo de militantes, muitos milhões em alguns países. Os partidos vieram a declinar desde então e hoje em dia a sua imagem e o seu papel na democracia é contestado por alguns. Ou seja, os partidos viram a sua imagem ficar beliscada pela sua atuação e há muita gente que entende que os partidos políticos podem ou devem ser substituídos por outras formas de organizar a democracia. A par disto, a par desta ideia de que os partidos políticos clássicos estão em risco ou veem a sua imagem diluída, surgem também novos partidos políticos. A partir da década de 70, a partir da década de 80, começaram a surgir partidos políticos que desafiaram os partidos tradicionais. Partidos, alguns ditos pós-materialistas, ou partidos de nicho, partidos pós-materialistas, como por exemplo os partidos ambientalistas, partidos de nicho, como alguns partidos que visam sobretudo garantir o cumprimento de uma específica agenda, não de todas as políticas públicas, mas de uma específica agenda. Isto na década de 60, 70, 80. Mais recentemente surgiram também os partidos populistas. O populismo não é um fenómeno recente, é um fenómeno que nós conhecemos desde pelo menos o século XIX. Nos Estados Unidos da América, em França, na Rússia, existiram movimentos populistas já no século XIX. Aliás, até se formos recuar, até se calhar encontramos alguns movimentos populistas até bastante mais atrás. Mas não vamos fazer isso. Já existia, portanto, populismo no século XIX, sempre existiu populismo no século XX, nas principais democracias. Todavia, o que é novo agora? O que é novo é que aquilo que era anteriormente um segmento muito residual dentro da sociedade, um segmento populista muito residual, movimentos muito residuais com pouca influência, agora começam a ter alguma capacidade de influenciar a vida política. Os partidos populistas começam a ganhar dimensão, começam a ganhar capacidade de obstaculizar ou de influenciar a vida política. E encontramos isso em muitos países da Europa, mas também
fora da Europa, e até em África temos exemplos disso. Ainda há pouco tempo, no ano passado, nas eleições sul-africanas, um partido populista de extrema-direita conseguiu, surpreendentemente, vários mandatos no Parlamento sul-africano. Portanto, o populismo é algo que está difundido ao nível global, não é específico da Europa ou da América do Norte ou da América do Sul, está difundido globalmente, com incidências diferenciadas e com influências também diferenciadas, mas é um fenómeno que vem desafiar os partidos políticos clássicos, os partidos políticos tradicionais, que começam, em alguns casos, a ter dificuldade de assegurar a governabilidade. Finalmente, não vou aqui estender muito mais em relação a isto, finalmente também alguma transigência que as democracias têm em relação a estes movimentos que, em certos casos, são movimentos antidemocráticos ou movimentos que procuram degenerar a democracia. Falei do Levitsky e do Ziblatt, eles focam justamente alguns casos em que isso se verificou. Por exemplo, na Venezuela, eles mostram que a subida ao poder de uma força, de esquerda, de Hugo Chávez, teve a cumplicidade dos partidos tradicionais da Venezuela. Portanto, essa subida ao poder teve uma cumplicidade, foi objeto de alguma transigência e, portanto, depois de atingir o poder, conseguiu, então, assegurar esse poder durante muito tempo, como se está, então, a ver. Portanto, transigência em relação a movimentos, personalidades, partidos, ideias, que são ideias que podem não contestar visivelmente e notoriamente a democracia, mas que, no fundo, podem ter um impacto muito negativo em relação à democracia. Este é, então, algum diagnóstico, ou parte do diagnóstico. Não temos tempo para ir aprofundando muito mais do que isto. Como é que este diagnóstico é ou não comprovado pelos factos? E aqui, então, passaria à segunda parte da minha exposição para me referir a esse tal conjunto de eleições. Não vou aqui conseguir, obviamente, falar de cada uma delas uma a uma, presidenciais, legislativas. Como disse, estudei 55 desde outubro de 2023 até às eleições da Alemanha realizadas há poucas semanas. Estudei 55 atos eleitorais realizados em 40 países. E estudei vários aspectos ou várias conclusões que se podem tirar dessas eleições. Não poderei falar de cada uma delas e, portanto, o que eu vou é referir-me a ideias gerais, conclusões e ilações que nós podemos tirar do conjunto dessas eleições. Vou seguir aqui um texto, enfim, quem tiver curiosidade depois para ir ver especificamente cada um dos atos eleitorais, isto já está publicado numa revista chamada Polis, que é uma revista da Universidade de Lusíada, Universidade Portuguesa, privada. Já está publicado, já está online, é acessível. Quem tiver interesse nisto, poderei dar o endereço, está acessível livremente, não é preciso assinatura na revista, portanto está online. E aí, cada um dos atos eleitorais a que eu me vou reportar está devidamente tratado. Aqui vou tirar conclusões gerais. Primeira questão, a questão da participação eleitoral. Ora bem, em relação à participação eleitoral, aqui o que nós podemos constatar, nós para termos uma ideia das tendências da participação eleitoral, temos de ter aquilo que se chamam séries longas. Não podemos observar apenas só 2 ou 3 anos, temos de ter uma visão um bocadinho mais longa. Não vou poder aqui talvez fazer isso, mas vou pelo menos ter em conta aquilo que ocorreu entre 2022 e 2024. Entre 2022 e 2023, a média global de participação eleitoral subiu. Não subiu muito, mas subiu de cerca de 1%. Tendo em conta todas as eleições que se realizaram. De 23 para 24, aí já desceu para 61%, isto é, 3%. Se nós olharmos para trás, como digo, não vou poder aqui apresentar séries longas, porque isso tomaria muito tempo. Se nós olharmos para trás e olhando para, por exemplo, os dados corrigidos pela International IDEA, que é
um instituto que se dedica a fazer estudos eleitorais, entre outros. Se olharmos para uma série mais longa, o que é que nós encontramos? Encontramos uma espécie de montanha. Ou seja, sobe, desce. É esta a série longa. É isto que é mostrado pela série longa. Mas é desce, sobe, mas inclinado. Ou seja, vai ser assim. Vai haver oscilações, mas no início era superior àquilo que se verifica na parte final desta série longa. Há, portanto, oscilações, embora com tendência a descer. A participação eleitoral, de facto, tende a descer. Nos últimos anos, o que se verificou foi que subiu num dos anos, desceu nos outros. Em Portugal, por exemplo, em 2024, tivemos eleições legislativas. Em 2024, a participação eleitoral nas eleições portuguesas subiu 8,4%. Surpreendentemente, até para alguns, houve, de facto, um grande acréscimo eleitoral. 8,4% é, de facto, um acréscimo. Pois há várias explicações para isto, designadamente terem aparecido novos partidos, alguns foram buscar muitos votos à tradicional abstenção, etc. Há várias explicações para isto, mas o que é certo é que em Portugal desceu. Já, por exemplo, na África do Sul, a participação, também em 2024, nas eleições de 2024, a participação foi a mais baixa de sempre. Na África do Sul, normalmente, há uma participação eleitoral, desde o fim do apartheid, há uma participação eleitoral relativamente elevada, ou bastante elevada, e em 2024 desceu. Portanto, não encontramos aqui uma indicação precisa. Nas eleições mais recentes que eu estudei, eleições na Alemanha, na República Federal da Alemanha, verificou-se uma participação eleitoral de 83%, a mais alta desde a reunificação alemã, desde a década de 90. Portanto, aqui a tendência foi no sentido da subida. Não conseguimos, então, tendo em conta a participação, não conseguimos encontrar dificuldades no funcionamento da democracia. Portanto, pela participação eleitoral, não podemos dizer a democracia está a correr mal, a democracia está a sofrer um processo de erosão. Depois, questão da volatilidade do poder. O que é que eu quero dizer com a questão da volatilidade do poder? É saber se o poder se consolida, se os governos conseguem permanecer bastante tempo ou se os governos são facilmente substituídos. Aqui nós realmente encontramos dados curiosos, que é o dado de que há uma grande tendência do eleitorado, em todas as zonas do mundo, há uma grande tendência do eleitorado para substituir o governo. Qualquer que seja o governo, de direita, de esquerda, de centro, é governo, substitui-se. É a tendência global que nós encontramos em muitos países. Já falei aqui da Alemanha, mas podíamos também citar a Argentina, a Áustria, a Bélgica, a Botsuana, a Bulgária, Estados Unidos, França, Gana, Holanda, Indonésia, o Irão, embora aqui com um bocadinho de reserva, tendo em conta a natureza do regime iraniano, Lituânia, Macedónia do Norte, Panamá, Polónia, Portugal, Reino Unido, Senegal, Uruguai. Nestes países, portanto, boa parte daqueles que eu estudei, houve mudança de governo. Havia um governo de esquerda ou de direita ou de centro e houve, da parte do eleitorado, a ideia de mudar. Portanto, volatilidade do poder, uma das tendências. Pelo contrário, além disso, houve situações em que o governo não mudou, mas as condições de governabilidade desse governo diminuíram. Isto é, havia, por exemplo, governos com o sustentáculo de uma maioria absoluta no Parlamento e deixaram de ter esse sustentáculo. Aconteceu isso na África do Sul, na Índia, na Irlanda, no Japão, na Roménia, em Taiwan. Portanto, situações em que o governo, digamos que não criou tão boas condições de governabilidade como aquelas que tinham existido. Existem depois mais outras situações. Os casos de continuidade são casos relativamente reduzidos. Queria chamar a atenção, já que estamos num país africano, queria fazer aqui uma nota específica para países africanos, para notar que, por exemplo, houve
algumas alterações dramáticas em alguns países. No Botsuana, que é um dos países mais estáveis de África, com um índice de governabilidade normalmente bastante elevado e como dos melhores de África, no Botsuana, que desde a independência sempre tinha tido um governo do mesmo partido. O Botsuana não teve guerra de independência, houve uma independência negociada, mas tinha um partido de libertação que foi sempre o mesmo partido e que esteve sempre no governo. Pois bem, nestas eleições realizadas em 2024, o partido do governo, o tal partido que estava no governo há 50 anos, há mais de 50 anos, o partido do governo não só perdeu as eleições, como não ficou em segundo, não ficou em terceiro, ficou em quarto lugar, com muito poucos deputados. Portanto, o povo do Botsuana decidiu mudar radicalmente o rumo político do país. Na África do Sul aconteceu, não tão dramaticamente, mas mais ou menos a mesma coisa. O ANC, tradicional partido do governo, sempre com maiorias absolutas, e em alguns casos até com maiorias qualificadas que lhe permitiriam alterar a própria Constituição, até 2024. Em 2024, pela primeira vez na história, perdeu a maioria absoluta e foi forçado a fazer uma coligação com partidos até que seriam, à primeira vista, quase considerados de impossível coligação, como é o caso da Aliança Democrática, que é o partido tradicionalmente da oposição na África do Sul. Na Namíbia não houve alteração de governo, Moçambique também não houve alteração do governo, mas houve dificuldades do governo que estava, no caso moçambicano, que ainda persistem ao dia de hoje, como é conhecido. Em relação à questão do populismo, um dos aspectos que eu referi como sendo um indicador, um indício, um sintoma de eventual perda da qualidade democrática, em relação à eventual progressão dos partidos populistas, o que é que nós podemos constatar? Primeira constatação, os piores receios que se foram manifestando ao longo dos tempos, a propósito de várias eleições, os piores receios não se concretizaram. Por exemplo, no caso da União Europeia, havia um receio de que os partidos populistas, eurocéticos, anti-europeístas, pudessem subir bastante e até ameaçar a maioria no Parlamento Europeu dos partidos pró-europeia, dos partidos que normalmente na União Europeia fazem a maioria pró-europeia, que é o Partido Popular Europeu, o Partido de Esquerda, os socialistas, os social-democratas, e o Partido Liberal, o Partido Centrista Liberal, são os partidos que tradicionalmente fazem maiorias dentro do Parlamento Europeu e suportam o progresso, a progressão do aprofundamento europeu. Havia o receio de que os partidos populistas à esquerda, mas sobretudo também e sobretudo à direita, pudessem ter um progresso muito significativo e pudessem ameaçar, inclusive, esta maioria pró-europeia. Pois isso não sucedeu, os partidos populistas, sobretudo de direita, tiveram resultados eleitorais abaixo do que chegou a ser receado. O mesmo se verificou em outros sítios, embora tenha havido algumas eleições que produziram, de facto, vitórias de movimentos ou de personalidades populistas. No caso da Argentina, por exemplo, o atual presidente, Javier Milei, ganhou as eleições contra os partidos tradicionais clássicos da Argentina. O Partido Peronista, partido maioritário durante quase toda a história recente da Argentina, o Partido de Centro-Direita, clássico, outro partido, que poucas vezes conseguiu chegar ao poder, mas chegou algumas vezes, são os partidos clássicos. Estes dois partidos foram derrotados pelo Sr. Javier Milei, que conseguiu ser eleito para Presidente da República e é hoje o Presidente da República. É um Presidente que tem uma visão do mundo bastante populista e bastante, enfim, à primeira vista, bastante, enfim, desfasada da realidade, mas aparentemente aquilo que está a suceder na Argentina é que algumas das políticas que ele conseguiu implementar e que ele conseguiu, se calhar, mitigar, estão a produzir alguns resultados. Teve sucesso em França
o partido de extrema-direita populista da senhora Marine Le Pen, a União Nacional, nas eleições legislativas, conseguiu o primeiro lugar, mas depois não progrediu na segunda volta das eleições e acabou por não chegar ao governo. Em alguns países da União Europeia, como é o caso da Alemanha, como é o caso da Bélgica, como é o caso de Portugal, como é o caso da Roménia, estes partidos progrediram muito no seu peso eleitoral, mas não o suficiente para chegar ao governo. Em todos estes casos, progrediram, conseguiram ganhar representação eleitoral bastante significativa, mas não conseguiram chegar ao governo. Onde poderia ter chegado ao governo teria sido na Áustria. A Áustria é um país do centro da Europa, membro da União Europeia, não é membro da OTAN, mas é membro da União Europeia, e na Áustria o que é também normal é haver a disputa entre dois partidos. Um partido social-democrata e um partido de centro-direita, um partido popular. São estes dois partidos que normalmente disputam as eleições e a liderança do governo. Às vezes têm de fazer coligações com outros partidos, designadamente os partidos verdes e outros. Mas a liderança é normalmente disputada por estes dois. O que é que aconteceu nas eleições de 2024? Aconteceu que, pela primeira vez da história, o Partido Populista de Direita, liderado por um senhor manifestamente simpatizante dos nazis austríacos de entreguerras, ganhou as eleições. E, como é habitual na Áustria, ganha-se as eleições, é convidado para formar governo. Ora, de facto foi isso que aconteceu com o líder do partido austríaco de extrema-direita, o FPÖ. Foi convidado para formar governo. O que é que os outros partidos fizeram? Criaram em torno um cordão sanitário e recusaram fazer coligações com este partido. Ele tentou, não conseguiu, e o Presidente da República austríaco acabou por convidar o segundo partido, a primeira vez da história em que isto sucede na Áustria, acabou por convidar o segundo partido mais votado, o partido de centro-direita, o Partido Popular, o segundo partido mais votado, para procurar formar governo. O que ele fez, trazendo para a coligação os social-democratas e outro partido. Portanto, houve aqui um cordão sanitário e os partidos antipopulistas uniram-se para criar condições de governabilidade. Ora bem, para não prolongar muito aqui a minha exposição em relação a isto, o que é que eu quero com esta síntese dizer? Quero dizer que, de facto, os partidos populistas têm tido algum progresso, mas esse progresso tem sido contido, por vezes, pelo próprio eleitorado, que não vai tão além quanto se pode esperar, contido, às vezes, pelos outros partidos que criam o tal cordão sanitário e que não permitem que esses partidos cheguem ao governo. Iremos depois ver, se calhar, não sei se teremos tempo a ver isso, iremos depois ver que isso sucedeu na Áustria, mas sucedeu também noutros países, designadamente na Bélgica, está a suceder na Alemanha, sucedeu em Portugal. Portanto, há aqui uma prática que está a ser gerada, que em alguns casos implica a quebra de regras antigas, mas há aqui alguma prática que está a ser gerada dos partidos pró-sistema se coligarem para evitar que partidos anti-sistema, designadamente da direita ultra-radical, possam ter acesso ao governo. Na Alemanha isso vai acontecer, mais uma vez, com uma grande coligação entre o SPD e o partido que ganhou as eleições, a CDU-CSU, o Partido Democrata Cristão, eventualmente também com alguma colaboração do Partido dos Verdes, embora essa seja possivelmente mais difícil. Bom, depois, outro aspecto que as eleições mostram: fragmentação partidária. Isto é, cada vez mais as eleições colocam em dificuldade os partidos clássicos, os partidos maiores,
aqueles que normalmente apareciam sempre a disputar o primeiro lugar nas eleições. Cada vez mais esses partidos têm dificuldade e cada vez mais surgem novos partidos que obtêm representação parlamentar. Isso é um movimento que se verifica em quase todos os países. Raras são exceções em que isso não se verifica. Mesmo no Reino Unido, que tem um sistema partidário muito sólido e muito baseado no sistema eleitoral maioritário, mesmo o Reino Unido tem alguma fragmentação já. Porque além dos dois partidos principais, o Partido Trabalhista e o Partido Conservador, já existem outros partidos, o Partido Nacionalista Escocês, outros partidos nacionalistas, o UKIP, etc. O Partido Liberal, que subiu bastante Partido Liberal Democrata, que subiu bastante nestas últimas eleições. Portanto, mesmo no Reino Unido, aquela imagem que nós temos de um sistema bipartidário, em que ora ganha o Partido Conservador, ora ganha o Partido Trabalhista e depois os outros partidos não contam para o campeonato, mesmo aí essa imagem está a ser desafiada pelo surgimento de outros partidos. É claro, o caso norte-americano é talvez o caso do sistema partidário mais estável, continua a ser o Partido Republicano, o Partido Democrata. Existem outros partidos, mas esses outros partidos são completamente inviabilizados de chegar ao Congresso pelo sistema eleitoral que existe nos Estados Unidos da América. Mas, tirando estes casos, Estados Unidos e um ou outro, Malta, por exemplo, também tem um sistema partidário muito estável, tirando estes casos, que são casos excepcionais, o que nós encontramos é que em todos os países há a tendência para um número efetivo de partidos, isto é uma noção de ciência política, número efetivo de partidos, não significa o número de partidos representados no Parlamento, significa o número de partidos que têm capacidade para ter alguma influência no devir político. O número efetivo de partidos está a subir em quase todo o lado. Existem depois alguns casos que contrariam esta tendência, como é o caso, por exemplo, do Brasil. O Brasil tinha um número efetivo de partidos na década passada. O Brasil tinha um número efetivo de partidos que era o mais elevado do mundo inteiro, do globo. Com alterações do sistema eleitoral, o número efetivo de partidos do Brasil desceu. O número efetivo de partidos do Brasil, nesta altura, andará em 9, mais ou menos. Há 20 e tal partidos representados no Congresso Nacional, mas o número efetivo de partidos são cerca de 8, 9. Portanto, desceu. Mas continua a ser muito elevado. Tal como é muito elevado no Chile e tal como é muito elevado noutros países. Portanto, a fragmentação é uma tendência global que estas eleições dos últimos anos demonstraram e comprovaram. É isso uma dificuldade da democracia? Bom, aí depois, como se costuma dizer no direito, as opiniões dividem-se. Ou seja, há politólogos que dizem não, isto é um sinal de vitalidade da democracia. A circunstância da democracia ser capaz de gerar mais opções políticas do que aquelas que eram clássicas, significa que a democracia está vitalizada. Consegue gerar oferta política ou partidária suficiente para todos se poderem rever no sistema partidário. Outros dizem coisa diferente, que a fragmentação significa que a democracia vai se tornar, mais tarde ou mais cedo, ingovernável. Porque com muitos partidos representados no Parlamento, ainda por cima, se forem muitos partidos polarizados, muitos partidos avessos à coligação, como sucede com frequência em África. Em África é muito pouco frequente haver coligações entre partidos. Na Europa, pelo contrário, é frequentíssimo haver coligação entre partidos. Mas se a fragmentação for acompanhada por polarização, isto é, pela incapacidade dos partidos se entenderem em relação a soluções de governo, pode acontecer que no futuro a democracia se torne ingovernável, porque pode acontecer que deixe de ser possível criar soluções governativas estáveis. Portanto, há aqui estas duas opiniões. Uns veem a fragmentação como um sinal de vitalidade da democracia, outros veem a fragmentação como uma ameaça futura à democracia. Não vos consigo dizer qual das duas é que tem a razão, é algo a observar, mas certamente não podemos dizer que a fragmentação, tal como está hoje, ameaça a democracia. Pode vir a ameaçar, mas hoje em dia não me parece que seja possível dizer isso.
Condições de governabilidade, ainda agora estava a falar disto, de facto elas têm diminuído mesmo em estados estáveis. Falei aqui do caso alemão. O caso alemão é normalmente um caso de muita estabilidade governativa bastante sólida. A governabilidade desceu, porque se os dois partidos não se entendessem, os dois partidos principais não se entendessem, o SPD e a CDU, se não se entenderem para uma solução governativa, a Alemanha torna-se ingovernável. Porquê? Porque o partido da extrema-direita, da ultradireita, a alternativa para a Alemanha, a AfD, subiu de tal forma que inviabiliza governos dos outros partidos com o seu voto contra. Na Alemanha, para que um governo seja investido, tem de ir ao Parlamento e tem de obter um voto positivo por maioria absoluta. Depois, em segundas e terceiras votações, isso pode não ser assim, mas na primeira votação tem de obter maioria absoluta. Ora, não há nenhuma maioria absoluta na Alemanha nesta altura. Ao contrário do que é habitual, não há nenhuma coligação, a não ser a coligação SPD-CSU, não há nenhuma outra coligação possível que garanta a maioria absoluta. Ora, isto pode representar uma dificuldade, porque o SPD desceu muito de votação, teve a sua votação mais baixa desde a sua fundação. O SPD é um dos partidos mais antigos da Europa, foi criado ainda no século XIX, fusão de vários movimentos social-democratas no século XIX, portanto é um partido muito antigo. Desde a sua fundação, desde o século XIX, o SPD nunca tinha tido uma votação tão baixa como teve agora. Portanto, havia quem entendesse bem, o SPD tem de fazer uma cura da oposição. O governo correu mal, não pode ir para o governo outra vez. Tem de ficar na oposição para tentar regenerar-se. Se essa fosse a opção do SPD, a Alemanha tornava-se ingovernável. Porque a CDU-CSU não quer fazer coligação com a AfD e, portanto, não teria possibilidade de ter uma coligação de governo maioritária que garantisse a governabilidade. Falo da Alemanha, a Argentina já falei aqui, o Sr. Milei conseguiu ganhar as eleições presidenciais na segunda volta, mas depois tem um partido muito minoritário no Parlamento. Os partidos maioritários no Parlamento são os partidos clássicos, peronista e de centro-direita. E, portanto, se os partidos clássicos entenderem, podem obstaculizar o governo do Sr. Milei. Não tem acontecido até aqui, ele tem tido a sorte de ver algumas das suas políticas resultarem e, portanto, não tem tido dificuldades insuportáveis, mas podia acontecer. Na África do Sul a mesma coisa. Se a Aliança Democrática, o tal partido da oposição, muito baseado no Cabo e em algumas províncias desta natureza, se a Aliança Democrática tivesse entendido que não se deveria coligar com o ANC, que deveria ficar na oposição, seria impossível haver governo na África do Sul. Porque o ANC não consegue formar maioria com outros partidos. Alguns deles resultam de decisões do próprio ANC, designadamente do partido do Sr. Jacob Zuma, que é radicalmente oposto à liderança do atual presidente do ANC e que nunca faria coligação com o ANC. E depois há outros partidos que são impossíveis, como é o partido da ultradireita que eu há pouco mencionei. Portanto, se a Aliança Democrática, tradicional partido da oposição, considerado o partido dos brancos sul-africanos, não quisesse coligar-se com a ANC, não haveria governo na África do Sul, não haveria presidente na África do Sul. Condições de governabilidade, poderia indicar aqui outros exemplos, condições de governabilidade estão a diminuir ao longo do tempo e diminuíram com estas eleições de 2023, 2024 e 2025. Continuando, enfim, não sei mais que 5 minutos. Ok, então vou acelerar e vou passar. Bom, portanto, conclusão geral que eu tiro. Conclusão geral é que a democracia está, de facto, a enfrentar dificuldades. Mas não se pode falar ainda de um processo de erosão. Está a enfrentar dificuldades porque
Cada vez os partidos populistas têm maior expressão, conseguem maior expressão eleitoral, embora ainda não tenham atingido o patamar que lhes permite chegar normalmente ao governo. A participação eleitoral oscila, o que mostra algum afastamento, em alguns casos, do eleitorado em relação ao sistema de representação política. A fragmentação partidária está a aumentar, não cria ainda dificuldades insuperáveis à governabilidade, mas pode vir a criar no futuro. Existe uma grande insatisfação normal do eleitorado em relação aos governos. Como vos disse, a tendência é para substituir. Quando vamos às urnas é para ver se temos um novo governo, diferente do que tínhamos anteriormente. Na maior parte dos casos isso acontece. Isso não é um indicador de fragilidade da democracia, mas é um indicador de alguma insatisfação das pessoas em relação às soluções políticas que a democracia gera. Portanto, em geral, o que eu posso dizer aqui é que a democracia funciona, a democracia gera ainda soluções de governo, a democracia ainda capta o interesse das pessoas e a participação, mas há dificuldades que estão a surgir a esses vários níveis. Para finalizar aqui a minha participação, quais têm sido as respostas democráticas? O essencial, vou aqui identificar três, uma delas, aliás, já mencionada. Primeiro, os partidos tradicionais erguem cordões sanitários em torno dos partidos populistas. Aconteceu assim na Bélgica, aconteceu recentemente, aconteceu assim, ou está a acontecer assim na Alemanha, aconteceu assim em Portugal com a negativa do partido vitorioso de centro-direita, PSD, Aliança Democrática, de fazer coligação com o partido Chega, e portanto está a ocorrer assim em vários sítios, e podemos encontrar aqui outros casos, designadamente a Roménia. Agora vai haver eleições presidenciais na Roménia e o sistema uniu-se para evitar que fosse candidato à presidência da República um candidato populista que numa primeira volta venceu as eleições, embora sem a maioria absoluta, e agora foi afastado pelo Tribunal Constitucional com o apoio dos partidos políticos. Portanto, cordão sanitário, primeira resposta. Segunda resposta, aquilo que nós podemos chamar de democracia defensiva, democracia militante, democracia combatente, um termo que foi criado por um senhor constitucionalista alemão de entre guerras, Karl Loewenstein, e que tem várias manifestações. A democracia defensiva, por exemplo, faz com a ilegalização de alguns partidos, que têm uma postura mais radical, com o afastamento de algumas personalidades que tenham essa postura radical, etc. E, portanto, esses mecanismos aqui e ali vão funcionando. Aqui perto da Guiné-Bissau tivemos, aliás, um exemplo há pouco tempo no Senegal, em que o Tribunal Constitucional do Senegal não só evitou que o presidente incumbente pudesse candidatar-se a um terceiro mandato, o que a Constituição não permite, como impôs que as eleições se realizassem na data que era previsível que se realizassem. Portanto, o Tribunal Constitucional aqui funcionou como um defensor das regras democráticas e encontramos muitos exemplos por esse mundo fora. É também uma forma de a democracia responder. Terceira forma, ou terceira possibilidade, é essa que eu estudo no meu livro. No fundo, eu estive aqui a encaminhar-vos e a criar-vos interesse para um dia poderem consultar o meu livrinho. A terceira forma é fortalecer os órgãos políticos democráticos de forma a que eles possam corresponder àquilo que são as expectativas dos cidadãos. E então o que é que nós verificamos por esse mundo fora é um reforço, uma presidencialização do Executivo. E aqui não falo apenas dos sistemas presidenciais. Os próprios sistemas parlamentares assistem a um reforço significativo do líder do governo. Primeiro-ministro, chanceler, o que for, os sistemas parlamentares também têm essa tendência. Os partidos políticos têm essa tendência para a presidencialização do partido político. O partido político funcionar em torno de um líder que é o cabeça de fila do partido e que procura conquistar eleições.
Esta é uma forma de fortalecer também um pouco as instituições e de lhes dar capacidade de resposta que nós estamos a encontrar em muitos países por esse mundo fora, e esta a tese que eu procuro demonstrar no tal livro, com um estudo de 30 países de vários continentes com o estudo de 30 países de vários continentes, com vários sistemas de governo, sistemas presidenciais, sistemas híbridos, sistemas parlamentares, sistemas semipresidenciais, e que se detecta, de facto, por esse mundo fora. Presidencialização não significa, contudo, concentração do poder, porque também mostro nesse meu livro que, ao mesmo tempo que há um reforço dos órgãos unipessoais executivos, há também, a democracia também gera, ao nível do Parlamento, condições para que esse Parlamento seja mais eficaz no controle dos órgãos governativos, designadamente dos órgãos unipessoais, sobretudo gerando necessidades de coligação dentro do Parlamento, coligações essas que são essenciais para permitir que o órgão executivo possa governar. Isso está a verificar-se na América Latina, começou no Brasil há várias décadas atrás, mas praticamente todos os países da América Latina hoje, para que os presidentes consigam desempenhar a sua agenda política, a sua agenda legislativa, têm de gerar coligações no Parlamento de vários partidos que depois vão controlar também o seu poder. Muito sinteticamente é esta a tese do livro, e estou agora à vossa disposição para responder a alguma pergunta que queiram sobre esta temática ou sobre outras temáticas que eu não tenha versado e que eu saiba tratar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Não sei se algum dos presentes tem alguma questão, algum comentário desde já. Faz favor. Eu, se calhar, se me permitem, um pouco de pé mais perto, porque às vezes o meu ouvido já não é tão. Eu decidi que os partidos populistas têm sido uma ameaça aos partidos comunistas, já tem três partes comunistas. Agora, a minha questão é, como é que nós podemos considerar que estes partidos populistas podem ser uma ameaça à democracia, se é que são mesmo uma ameaça à democracia? Porque o que eu acho é que estes partidos representam uma franja social. Portanto, se representam uma franja social, se chegam ao poder porque esta franja decide dar poder a eles, neste caso, como é que nós podemos considerar que eles são, se conseguem mandatos através dessa franja, como é que vamos considerar que esses partidos são uma ameaça à democracia? É uma boa pergunta, e a resposta a essa pergunta não é uma resposta única. De facto, há quem diga que esses partidos populistas também desempenham um papel relevante para a democracia. Há quem diga que esses partidos populistas também desempenham um papel relevante e importante para o funcionamento democrático. Porquê? Porque esses partidos, normalmente, em muitos casos, isso está demonstrado pelos estudos eleitorais, conseguem captar, conseguem trazer para dentro do sistema político, para dentro do funcionamento democrático, conseguem trazer eleitorado que, às vezes, ou nunca votou ou deixou de votar há alguns anos. E, portanto, disto bem, os partidos políticos populistas também têm um papel positivo para o funcionamento democrático, trazem para dentro da democracia mais oferta política, que não é a oferta política que se concentra nos chamados partidos mainstreaming, os partidos do sistema. Não é? Mas depois há também a questão de saber o que é que esses partidos políticos farão se chegarem ao poder. E nós não temos até agora muitos exemplos. Há quem diga que, se chegarem ao poder, que isso é grave para a democracia, porque naturalmente procurarão, designadamente, substituir a democracia representativa por democracia referendária. Ainda agora nós, a propósito do que aconteceu com Marine Le Pen, mais uma vez vieram ao de cima várias análises em relação àquilo que sucederia se Marine Le Pen chegasse ao poder, ou, a partir dela,
E mais uma vez foi recordado que Marine Le Pen tem no seu ideário político a ideia de que a democracia representativa não funciona, já não expressa adequadamente a vontade popular e, portanto, deve-se fazer referendos para tomar decisões políticas em relação às questões mais importantes. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós não sabemos o que é que estes partidos vão fazer quando chegam ao poder. Temos alguns exemplos, é certo, sobretudo no norte da Europa e também em Itália. Temos alguns exemplos do que aconteceu. No norte da Europa, o que aconteceu é que esses partidos, quando chegaram ao poder, não chegaram em condição de liderança. Chegaram como segundos partidos, ou terceiros partidos. E, portanto, foram sempre governos liderados por partidos do sistema. Aí, a ideia que se tem é que esses partidos são absorvidos pelo sistema. Olhando para a Finlândia, olhamos para outros países nórdicos, essa é a noção. Os partidos tendem a ser absorvidos pelo sistema. Olhando para a Itália, o que é que vemos? É uma situação diferente. Aí, de facto, a liderança cabe um partido populista da direita. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que a senhora Meloni reconverteu a sua ação política e entrou de novo no sistema. E, portanto, essa é também uma hipótese. Agora, nós não temos, de facto, muitos outros exemplos de onde possamos retirar ilações sobre se esses partidos populistas, por exemplo, em França, sobre se esses partidos populistas, chegando ao poder e liderando o poder, vão ou não colocar em causa a democracia. Não temos ainda a possibilidade de uma resposta. Portanto, a pergunta é boa, mas a resposta não é uma resposta que possa ser muito precisa, porque há estas cambiantes e há esta falta de dados para nós podermos ter uma noção exata. Muito obrigado. Não sei se mais alguma... Por favor. Boa tarde, sou a Paty. Eu queria só ouvir a opinião do senhor doutor sobre a fragmentaridade de que o senhor falou aqui, dos partidos políticos, sobre a fragmentaridade dos partidos políticos, fragmentação e do bipartidização como nos Estados Unidos. Sim. Qual seria a opinião do senhor? Porque na Guiné-Bissau nós temos esse caso, em que nas últimas eleições legislativas nenhum partido conseguiu a maioria desejável para poder governar. Qual é a opinião do senhor sobre a melhor forma de nós conseguirmos a governabilidade entre aquilo que acontece nos Estados Unidos ou aquilo que acontece nas democracias? Ok? Não sei qual é a melhor forma de nós conseguirmos a governabilidade que se deseja. Sim. Pois, eu, enfim, não sou, obviamente, um especialista, nem conheço bastante bem, embora tenha normalmente excelentes estudantes da Guiné-Bissau ainda este ano, e também já tive no ano passado, o Dr. Helder Pires, já nos conhecemos também daí, e vamos falando sobre a Guiné-Bissau, mas é óbvio que eu não domino bem a situação. Sei que há um partido que normalmente tem uma posição que às vezes é de maioria, outras vezes não é de maioria, depois há vários partidos, e às vezes é difícil encontrar soluções governativas, até porque o sistema é semipresidencial e, portanto, a relação entre a maioria do Parlamento e a maioria que suporta o Presidente às vezes pode ser dissonante, o que causa sempre problemas nos sistemas semipresidenciais. Basta olhar para a França, até como está agora a acontecer. Portanto, há aí, de facto, uma questão. O que é que eu... Falou da questão, a questão americana está resolvida à nascença, porque tem um sistema eleitoral que praticamente obriga as pessoas a votar num dos dois partidos. Depois existem outros partidos mais pequenos. Não sei se sabem, há um partido comunista nos Estados Unidos da América, só que tem ali uma votação muito pequena. Não consegue ter votos suficientes para ter representação. Pode ter uma representação às vezes ao nível local, mas não chega a isso. O que é que me parece que é a resposta para a fragmentação? Eu acho que a resposta para a fragmentação é a criação de uma cultura de coligação, onde ela falta. Na Europa sempre existiu essa cultura de coligação. Pode haver maiores dificuldades em alguns países. Essas dificuldades até podem estar a crescer com o surgimento de partidos fora do sistema e, portanto, são partidos com os quais não é fácil coligar-se.
mas na Europa sempre existiu a ideia de coligação. Na maior parte dos países, os governos são sustentados por coligações. Em África, a ideia de coligação é uma ideia menor, é uma ideia menos difundida. Mas eu acho que o desenvolvimento de qualquer cultura política, inclusive da cultura política africana, na minha opinião, que não sou africano e, portanto, peço desculpa por me meter aqui nos vossos assuntos, mas, na minha opinião, seria importante que os partidos políticos apresentassem os seus programas, as suas ideias, tivessem as suas alternativas políticas, mas depois conseguissem encontrar elementos comuns que permitissem criar situações de governabilidade. Não é forçoso que o governo seja sustentado por um único partido. Pode haver vários a coligar-se e encontrarem programas comuns para concretizar. Isso, não, enfim, creio que é uma situação que existe na Guiné-Bissau, mas existe em África, globalmente considerada. É muito difícil encontrar situações de coligação em África. Já se tentou no Malawi, que não deram grande resultado. É muito difícil encontrar, porque há uma cultura que não é uma cultura de consenso entre os partidos políticos. Talvez essa fosse um dado para vocês refletirem na Guiné-Bissau, no continente em geral. Gostaria dessa sua contribuição em relação à fragmentação da democracia ou então a afirmação da própria democracia através dos atos eleitorais. Se países em que há um fraco desenvolvimento, as instituições são bastante frágeis, os atos eleitorais muitas das vezes são vistos como um recomeço de tudo, porque os partidos anteriormente, ou os regimes anteriormente que estavam no poder, não conseguiram consolidar as instituições. E a cada vez que a gente vai às eleições, chegamos a um momento de retrocesso. Porquê? Porque não há projetos de continuidade. Os governos que chegam, os regimes que voltam ao poder, começam tudo de novo. Não há um nacionalismo. Assim como disse anteriormente, de que há uma falta de coligação. Porquê? Porque é essa falta de coligação persiste? Porque há uma falta de nacionalismo. As pessoas não têm um projeto de desígnio nacional. E então isso faz com que as pessoas não se coliguem. Há mais interesses particulares do que interesses coletivos. E então, nesta senda de que sempre as eleições é um ato democrático, quando as eleições em si fragilizam o próprio sistema, em que contributos tem a dar a democracia quando nós privilegiamos as eleições antes de privilegiarmos a estabilidade, a paz de um próprio país. E depois há um outro fenómeno também que gostaria de obter a sua contribuição, que é sobre o impacto das redes sociais, que é um fenómeno é universal, transversal em todos os países, mas em particular em África, em que temos uma população bastante frágil, com uma capacidade mais reduzida de analisar os conteúdos e decifrar aquilo que é certo daquilo que é errado. Com este crescimento das redes sociais e a influência que as empresas, os proprietários das redes sociais têm, é influenciar os regimes e os conteúdos que são partilhados nas redes sociais. Se as eleições, se as escolhas das pessoas, baseadas nas informações que nos são dadas pelas redes sociais, resultarem em vitórias por influência ou capacidade de comunicação das outras partes, não por uma verdadeira informação, será que estamos perante um ato democrático ao aceitarmos isso, ou estamos perante um ato de manipulação e de capacidade de poder de transmitir informações que a gente queira, que as pessoas realmente baseiem-se nelas para que realmente façam as suas escolhas? Muito bem, duas questões. A primeira questão, saber como é que nós articulamos democracia com a necessidade de unidade nacional, com a necessidade de criar a ideia de nação. Eu acho que a democracia não é inconciliável com a unidade nacional. Eu, aliás, acho que a democracia é a melhor forma de se atingir a unidade nacional. A democracia, as eleições, são a melhor forma de atingir a unidade nacional. Eu não estou a ver a possibilidade de se atingir uma ideia de nação, uma ideia de unidade nacional, forçadamente. Pelo menos na minha concepção, não é? A minha concepção é de que, havendo vários projetos, como é natural que existam,
havendo várias ideias de nação, havendo várias ideias do desígnio do país, que essas ideias devem ser manifestadas e depois devem ser objeto de concertação através dos métodos democráticos. E essas ideias manifestam-se através das eleições, manifestam-se através, depois, da representação parlamentar e manifestam-se no debate parlamentar e, finalmente, devem resultar em algo que seja o mais consensual possível. Eu acho que a ideia de unidade nacional, enfim, não conheço mais uma vez, digo, não conheço bem a realidade da Guiné-Bissau, mas a ideia de unidade nacional, a melhor forma de a atingir é através de métodos democráticos e através de eleições. E, portanto, não devemos, em meu entender, ver as eleições como um obstáculo à unidade nacional. Acho que as eleições são um veículo para que essa unidade nacional se materialize. É claro que depois os partidos políticos têm de ser, e os políticos em geral, têm de ser responsáveis e têm de ser também capazes de representar o sentimento do povo e de conseguir encontrar plataformas de consenso entre eles, que também representem aquilo que o povo deseja que eles façam. Em segundo lugar, a questão das redes sociais. Eu aí diria, não me parece que os países africanos estejam numa situação muito diferente daquela que nós encontramos noutros continentes. Ou seja, efetivamente as redes sociais e as novas formas de comunicação são simultaneamente uma oportunidade e uma ameaça ao funcionamento democrático. São uma oportunidade porque as redes sociais possibilitam a difusão e a chegada da informação a cada vez mais pessoas de forma cada vez mais fácil. Hoje em dia, um cidadão que queira estar informado sobre tudo, designadamente sobre a política, tem acesso fácil através das redes sociais. Há umas décadas atrás tinha de ler o jornal ou tinha de fazer o passa-palavra boca a boca, ou tinha de ir aos comícios dos partidos, ou tinha de estar nas reuniões dos partidos. Hoje em dia, em casa, teclado, tem-se acesso imediato à informação. Portanto, é uma oportunidade. As redes sociais e as novas formas de comunicação são uma oportunidade. Mas também são, como disse, uma ameaça. Na verdade, porque essa oportunidade pode ser utilizada de forma perversa por quem quer manipular o funcionamento democrático. Não é apenas uma questão que vocês sentirão em África, na Guiné-Bissau, é uma questão que se sente na Europa, em Portugal, é uma questão que se sente nos Estados Unidos da América e se sente em todo o lado. Com a possibilidade do controle dos algoritmos por parte de entidades que nós não sabemos quem são, porque estão lá num sítio que nós não conseguimos alcançar, não sabemos quem são, mas a manipulação dos algoritmos que depois fazem encaminhar aquilo que aparece nas redes sociais da forma que alguém queira que se encaminhe, nós podemos ser manipulados. É verdade. Todos. Não é só aqui, é em todo lado. Podemos ser manipulados. Podemos ser levados a pensar uma determinada coisa. Podemos ser levados a ter uma opinião sobre determinada pessoa ou determinado partido, que é uma opinião favorável ou desfavorável. Portanto, é uma ameaça. E é por isso que em alguns sítios, na Europa, isso está relativamente avançado, alguns sítios está a procurar-se regular as plataformas, regular todas estas redes sociais, de forma a tentar evitar que elas sejam utilizadas perversamente e até de modo que as decisões políticas sejam manipuladas de acordo com interesses de grupos económicos, de personalidades que não querem aparecer, mas que querem controlar aquilo que se passa, etc. Que eu faço isto na internet sobre o populismo. Sobre? Populismo. Populismo. Sim. Em Portugal, por exemplo, nas últimas eleições, houve um partido esse designado que chega, que obteve 1 milhão de votos correspondente a 50 deputados. Nós podemos continuar a insistir que este partido é um partido radical e populista, ou podemos dizer que é um partido que representa a verdadeira vontade dos portugueses de mudar
o governo em todo lado. Pedi ao professor que nos esclarecesse isso, que de facto a mim inquieta ter um partido que se diz que é um partido populista e radical e que conseguiu 1 milhão de votos, sabendo que Portugal tem apenas 10 milhões de habitantes. Muito bem. O fenómeno do Partido Chega é um fenómeno que ainda não é totalmente compreensível. Nós vamos ter agora eleições em 18 de maio, vamos ver também como é que o Partido Chega que tipo de resultados é que vai ter. O Chega teve, de facto, essa votação em 2024, elegeu 50 deputados, com um bocadinho menos de 20% dos votos, elegeu 50 deputados. Nas eleições europeias, que se realizaram algum tempo depois, teve resultados mais modestos, e nas sondagens que têm aparecido, as sondagens depois enganam-se muito, mas as sondagens que têm aparecido são mais ou menos consistentes, mostrando que o Partido Chega pode descer de votação. Mas eu diria que é preciso mais do que 2 ou 3 eleições para nós compreendermos o fenómeno do Partido Chega. De um modo geral, as pessoas entendem que, de facto, o Chega tem um discurso radical, mas muita gente que vota no Chega não tem essa perspectiva radical da vida. Tem mais uma perspectiva de protesto, mais uma perspectiva de preocupação com coisas da vida do dia-a-dia, do que propriamente uma visão radical em relação às coisas. O Chega, portanto, é, no fundo, o repositório, é a possibilidade de um voto de protesto, não é? Um voto de protesto. Há gente que não está satisfeita com o modo como as coisas ocorrem, tem dificuldades na vida. Aliás, deve ter-se em conta que os estudos eleitorais mostram que boa parte dos votos do Chega não vêm das camadas com melhores rendimentos da população, vêm das camadas com piores rendimentos da população. As tais camadas de pessoas que, se calhar, há uns anos atrás, votaram no Partido Comunista, votaram no Partido Socialista. Isso, por exemplo, é um caso que está estudado no Alentejo. No Alentejo, que é o sul do país, não sei se conhecem Portugal. O Alentejo, que é parte sul do país, teve uma presença muito forte do Partido Comunista até alguns anos atrás. Depois, essa presença forte do Partido Comunista foi substituída por uma presença muito forte do Partido Socialista, portanto, também à esquerda, partido à esquerda. Ora bem, nesses sítios onde existiram bastiões do Partido Comunista e depois do Partido Socialista, nestas últimas eleições legislativas de 2024, em alguns casos o Chega ganhou. Porquê? Não é por as pessoas terem deixado de ser comunistas ou serem de esquerda e passarem a ser fascistas, não é? Não, as pessoas mostraram dessa forma a sua insatisfação. E, portanto, é preciso não ter uma análise precipitada e é preciso dar aqui algum tempo para procurarmos perceber o fenómeno. Procurarmos ver se o Chega, por exemplo, mantém a sua votação, se vai mudar também o eleitorado, se vai passar a ter votos de outro setor ou não. E, de qualquer forma, também chama a atenção para que essa votação foi muito expressiva, mas foi uma votação que, apesar de tudo, não colocou em crise, não ameaçou ainda que 2 partidos principais ocupem o centro eleitoral. Os 2 partidos principais, o PSD, que está na Aliança Democrática, e o Partido Socialista, têm 60%, mais de 60% dos deputados na Assembleia da República. Portanto, o Chega tem uma representação significativa, mas também temos de manter ao nível que ela efetivamente tem. Não sei se há mais algum comentário, alguma pergunta. Professor Vitorino Campos. Se não houver assunto a intervir, tempo em bolsa, momento em bolsa, só vai tentar acompanhamos o estudo e tal, qual é a aconteceu, então nós na área de ciência jurídica, traz cultura, aprendemos bastante e ajudou-me a consolidar, não é, algumas ideias que eu já tive sobre a democracia. Na verdade, não é, ficou aqui claro que a democracia
é a fórmula que se encontrou. Até agora, desde a data, não se encontrou a solução. Muito se critica, muito se diz sobre o falhanço da democracia, mas não se consegue provar essa falha, sobretudo, nos sistemas africanos. Na verdade, sim, a democracia funciona e pode funcionar na Guiné-Bissau e em África em geral, se houvesse preparação, vontade política de interpretar melhor a vontade do povo expresso através das urnas e na busca de solução governativa que se quer, não só aquela solução governativa que nós aqui na Guiné-Bissau costumamos e já estamos habituados, que são soluções efêmeras, não é? De pouca dura. Nós queremos que se faça a interpretação e que essa solução seja uma solução permanente e consistente. Quando falo permanente, são soluções, pelo menos, que conseguem esgotar uma legislatura. É pena que os guineenses não têm tido esse privilégio. Em alguns casos que nós tivemos, foram situações muito forjadas e que se duvida ter o seu enquadramento constitucional. Outra situação que eu, com base naquilo que eu aprendi hoje com o Sr. Danilo Canas, que eu já tive a oportunidade de citar em alguns trabalhos também, dessa fuga de direito privado para direito público, eu diria que dizem que a causa de instabilidade política nas regiões africanas, até há quem, de forma muito pessimista, diz efetivamente que a democracia não funcionou em África, não se adotou em África. Há quem diga que a causa das guerras não é em África. Nós estamos a assistir a situação de instabilidade em todas as regiões africanas, sobretudo na costa africana, e culpa a democracia, na verdade. Eu hoje dissipei essa dúvida definitivamente porque julgamos que não é a própria democracia. Você tem as suas fórmulas, que nós aqui ouvimos. Essas guerras e instabilidades devem-se essencialmente ao não funcionamento da democracia em África. Nós fazemos essa transposição, a crítica, não é, ao nosso sistema sem mínima preparação. Sobretudo falo da Guiné-Bissau, de um lado. Do outro lado, ora funciona, mas pessimamente. Isso tem nos conduzido a essa instabilidade perene que nós temos experimentado na Guiné-Bissau e chega-se a duvidar se um dia isso vai funcionar enquanto nós não fortalecemos aquilo que o senhor diz, as nossas instituições democráticas, que na verdade são frágeis. Não quero alongar esse comentário. Muito obrigado. Muito bem. Eu acho que é mais um comentário do que propriamente uma pergunta. Estou basicamente de acordo. Eu queria apenas chamar a atenção aqui para um dito clássico do inglês Winston Churchill, que dizia que a democracia, muitos de vós certamente conhecem esse dito, que dizia que a democracia é o pior sistema que existe, exceto todos os demais. Ou seja, todos os demais são ainda piores que a democracia, embora a democracia também seja má. Bom, o que é que isso significa? Significa que é óbvio que a democracia tem dificuldades e pode não corresponder sempre aos anseios das pessoas. Mas a única solução é melhorar, é tentar melhorar o funcionamento da democracia, porque optar por outras hipóteses não dá normalmente resultados melhores do que o funcionamento democrático. E apesar de tudo, eu não queria deixar aqui uma perspectiva pessimista em relação às possibilidades da democracia em África. Existem países em África em que os hábitos democráticos são hábitos democráticos consolidados e que se vão consolidando. Já falei aqui da África do Sul, da Namíbia, até aqui mais perto do Ghana, esse que é o país que funciona também bem. E há outros países em África do Sul, não vou fazer nenhum comentário em relação aos países de língua portuguesa, enfim, por acaso até vou fazer em relação ao Cabo Verde, que eu conheço bem, já trabalhei muito para o governo de Cabo Verde como consultor, já o visitei muitas vezes, conheço muita gente, sou amigo pessoal de bastantes políticos cabo-verdianos. Cabo Verde é uma democracia consolidada que funciona muitíssimo bem. Porque é que se funciona em Cabo Verde não vai funcionar noutros sítios. Portanto, eu não diria que a democracia em África que é uma coisa difícil, não, é uma coisa que requer anos, requer consolidação, requer persistência, paciência, e não se pode desistir à primeira. É essa a ideia importante. Muito obrigado, professor, e agradeço também à audiência. Foi uma sessão
Estou a ver com muito interesse, com temas e dados que efetivamente não são às vezes sempre conhecidos e que permitem também, que nos permitem ter uma visão simultaneamente informada, crítica e objetiva relativamente àquilo que é a realidade dos sistemas políticos pelo mundo e que também nos ajuda, e digo aqui enquanto comunidade académica, nomeadamente aos nossos estudantes, também nos ajuda a defender-nos melhor de uma forma objetiva e científica daquilo que por vezes é um discurso que encontramos mais fácil, mais fluido e menos informado a circular, nomeadamente nas redes sociais e noutros contextos. Portanto, professor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e muito obrigado também a todos os presentes. Porquê dessa aulas abertas com os estudantes sobre a abordagem geral da presidencialização? Bom, eu procurei aqui trazer, primeiro, uma imagem positiva do funcionamento da democracia, segundo, a ideia de que a democracia é algo que é frágil e, portanto, tem de ser preservada sempre. Aliás, os sistemas democráticos mais aperfeiçoados surgiram só depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945. E também aqui a ideia de que essa fragilidade que existe na democracia requer da nossa parte persistência, paciência e a melhoria do funcionamento democrático. Procurei também aqui mostrar que existem indicadores, indícios de que há aspectos da democracia que não estão a funcionar totalmente bem, ao nível global, não estou a referir-me a nenhum aspecto ou nenhum país em concreto. Ao nível global há indicadores que mostram que a democracia tem dificuldades em certos domínios, mas também existem indicadores de que a democracia tem respostas, tem capacidade para responder às dificuldades e para procurar melhorar. E, portanto, no fundo, o que nós temos é de políticos, académicos, estudantes, como muitos que estiveram aqui, o que nós temos é de saber corresponder às expectativas das pessoas. Na democracia, o que é mais importante são as pessoas que votam, porque são elas que devem, são os nossos patrões, são elas que requerem que nós tenhamos respostas para aquilo que elas necessitam para o seu dia-a-dia. E, portanto, ouvir as pessoas, fazer uma boa representação política e ter um poder que seja um poder que se controle mutuamente para não haver excesso, etc. Acho que é a minha lição, aquilo que eu trago aqui hoje. E nesse âmbito, qual é o apelo para todos os estudantes? Qual é? Qual é o apelo para todos os estudantes? O apelo para todos os estudantes, enfim, tivemos aqui muitos estudantes da Faculdade de Direito de Bissau. O apelo é que se ocupem dos domínios que eu também normalmente acompanho, que são os domínios do direito constitucional, que se estude bem a Constituição, os mecanismos da Constituição, e que depois que seja rigoroso, estrito no cumprimento da Constituição, e aqueles que, estudantes, porque acontece isso muito com as faculdades de Direito, aqueles que um dia vierem a desempenhar funções políticas ou que já desempenham funções políticas, que procurem
corresponder aos anseios das pessoas.